Olá, caros amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Lições para a Felicidade. E hoje estamos aqui para mais um estudo do livro Constelação Familiar, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. E hoje estamos tendo a grata satisfação de receber aqui conosco, no nosso canal, a nossa querida irmã expositora espírita, Karina Merlo, que irá nos brindar com o capítulo 8, que tem como tema Outros Parentes. E nesse capítulo, Joana nos traz, entre outras tantas pontuações, que a nossa figura como parente consanguíneo dentro de um grupo familiar é oportunidade preciosa para estreitarmos os laços de amizade e a boa convivência. E, sobretudo, não deixa de ser um convite à tolerância e à fraternidade que deve fluir entre todos. Mas antes de passar a palavra para a Karina, convido a todos vocês a nos unirmos num único pensamento. Vamos orar. Querido amigo Jesus, mestre e companheiro da nossa jornada evolutiva, dissestes quando houvesse duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, estaria presente entre nós. E assim, Senhor, confiante nas tuas palavras, é que te rogamos nesse momento pelo teu amparo. Permite que os bons espíritos possam inspirar a nossa irmã para que ela possa trazer os ensinamentos que tanto carecemos e continua, Senhor, conosco, nos envolvendo e nos abençoando em tuas dúlcidas vibrações de paz, hoje, agora e para todos sempre, que assim seja. Karina, a palavra é sua. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida Nilcélia, obrigada pelo convite, por essa oportunidade, inclusive de explorar esse livro maravilhoso da veneranda Joana de Ângeles, psicografia do querido Divaldo, Constelação Familiar. Eu sempre tive muita curiosidade a respeito do tema, andei investigando como seria realmente uma constelação familiar, mas eu não tinha oportunidade, geralmente tempo, eu priorizava outras literaturas, e devido ao seu convite, acabei lendo a obra, uma obra muito significativa, e é muito importante também no sentido de que entendamos a constelação familiar através da espiritualidade, né? Joana, ela nos traz informações, valores que nós vamos agregar a nossa evolução espiritual. E a gente ouve muito falar de constelação familiar aí fora, inclusive aplicada até na minha área, que é o judiciário, e em diversas situações, inclusive na área psicológica, psicoterapeuta. Mas é importante pontuar que esta obra, Constelação Familiar, da querida Joana, ela nos traz uma identificação, umas informações para que nós cresçamos espiritualmente. Então, a princípio é importante também esclarecer que Joana, ela aborda a sistemática de constelação familiar, equiparando realmente o grupo família com sistemas, né, com constelações. O que seria um sistema, se não como nós podemos observar o sistema solar, né? Nós temos o astro-rei, que é o Sol, temos os planetas, outros astros como asteroides, satélites como a Lua. E aí, Joana, ela faz um estudo à luz da psicologia, através
dos mentores espirituais e os estudos que ela tem no mundo espiritual, nessa área psicológica, ela aprofunda fazendo um paralelo entre o grupo familiar e esse sistema de constelação familiar. No caso, os pais seriam o sol, né, os sóis, vamos dizer assim, do sistema, os filhos seriam os planetas, nós teríamos parentes diversos, e na classificação de asteroides, né, outros pequenos astros, que fazem parte dessa constelação, desse grupamento, sendo que nós hoje moramos aqui no planeta Terra, né, um mundo de provas e expiações, e já temos a informação de que qualquer planeta da nosso sistema solar, se ele sair de órbita, isso vai produzir um grande desajuste em todo o nosso sistema. A mesma coisa também é o grupo sistêmico familiar. A constelação familiar, a partir do momento que nós temos cada membro ocupando o seu lugar, com o seu papel, a gente tem esse desenho do grupamento familiar, em que os pais, eles têm a responsabilidade para com os filhos, em educá-los, em dar-lhes condições físicas e morais, principalmente físicas na tenra idade, né? Porque a criança é completamente dependente dos pais, até ela entrar na adolescência, quando ela começa a exercer realmente o livre-arbítrio, começa a ter um determinado discernimento, mas os pais têm essa missão, como diz lá no Livro dos Espíritos, de auxiliar os filhos em todas as tarefas durante a encarnação. Além que eles que proporcionam a possibilidade da reencarnação. Então, os filhos têm o dever para com os pais, de obediência, claro que o amor é como se fosse o nosso fluido cósmico universal nessa constelação familiar, né? O amor, ele envolve todos que devem fazer parte desse grupamento, mas os filhos têm aquele dever de obediência para com os pais, o velho mandamento de honrar a pai e mãe, né? E os outros parentes, a gente tem que ver os nossos ascendentes, os avós, têm uma grande importância, porque, afinal de contas, quando a gente olha para a nossa encarnação atual, a gente vê que dependeu de muitos outros indivíduos estarmos aqui hoje. Então, para que nós tivéssemos sido gerados por nossos pais, é porque, em algum momento, os nossos pais foram gerados por nossos avós, e foram gerados por nossos bisavós, e por aí vai. Então, há uma carga de informações que nós recebemos dos nossos antepassados, assim como também existe a nossa responsabilidade em passar determinadas informações aos nossos descendentes. Quando a gente observa no livro Constelação Familiar, no capítulo 8, a gente vai ver a importância dos outros parentes. Como eu falei, cada um na constelação tem um papel, uma responsabilidade. Que outros parentes seriam esses? Que eu falei que seriam os nossos satélites, seriam os asteroides da constelação. Bem, nós podemos incluir os nossos primos, podemos incluir também os cunhados, cunhadas, esses parentes que vêm, de certa forma, se distanciam um pouco daquele núcleo principal, de pai, mãe, filhos, né, e os irmãos. E qual a importância desses outros parentes? Nós, quando não temos determinadas características para seguirmos, para servir de exemplo na criação de um indivíduo,
por exemplo, um filho que ele olha muito o exemplo dos pais, como os pais agem, como os pais falam, como eles se portam diante das situações, dão muito mais, inclusive, importância ao exemplo, ou seja, a como os pais eles são, como eles demonstram as suas ações, do que exatamente pelo que se fala. Né? A velha história do faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo, não funciona na constelação familiar. Por quê? A criança, ela observa as atitudes do adulto. Então, se o adulto dá um comando e a criança vê que ele faz uma outra coisa, que é diferente daquilo que ele está comandando, a criança, então, ela não dá importância. Ela verifica, ela vê que há uma contradição entre o que o adulto faz e o que o adulto está falando. Ela percebe. E são informações que vão truncadas para a criança. E a criança acaba desobedecendo. Por isso, muitas vezes, a pessoa fala, nossa, mas eu digo tanto, eu mando, faço, e ele não me obedece. Por quê? Porque a criança está focando na conduta do adulto. E quando ela, dentro desse núcleo familiar mais restrito, ela observa a conduta do pai, a conduta da mãe, há uma família que vive em desajuste, os pais vivem gritando entre si, discutindo, a criança, ela necessita de valores que os pais não têm condições de dar naquele momento. A criança, ela precisa se sentir respeitada, ela precisa se sentir num ambiente harmônico, tranquilo. E quando ela está nessa família desajustada, né, nesse núcleo que ela observa que os pais estão em desajuste, ela vai buscar essas informações em outros membros da família. Daí que ela vê aquele primo se torna praticamente um grande companheiro, porque ela observa o gestual de como se conduz o primo, ela observa geralmente um tio, uma tia, e às vezes até os pais ficam enciumados porque a criança quer muito ficar com aquela tia, quer muito ficar com aquele tio, porque ela está buscando nesses indivíduos o que não está conseguindo obter dos pais. Então, essa convivência, de certa forma, traz uma harmonia, porque se a criança não tivesse onde buscar, né, seria mais um ser completamente em desajuste em função do despreparo dos pais. Então, esses outros parentes, eles promovem a possibilidade de, na convivência, desenvolver o respeito. Quando a gente vai para a sistemática de constelação familiar, que a gente tem o sistema que é aplicado por o psicólogo, teólogo Bert Hellinger, nós vamos observar que existem ordens de amor nesse sistema a serem observadas, né, a serem pontuadas, que seria a ordem do pertencimento. O indivíduo, ele pertence àquele grupamento, e quando a gente faz um paralelo com a doutrina espírita, a gente percebe que a reencarnação, ela não erra de endereço. Então, todos nós estamos envolvidos em laços consanguíneos, não é por acaso. Existe uma razão de ser, de estarmos, de termos reencarnado através daqueles parentes, daquelas pessoas, e termos laços consanguíneos, ou seja, a nossa família carnal, ela é fruto de um planejamento, de propósitos para aqueles indivíduos desenvolverem. Então, aqueles indivíduos, eles pertencem àquele grupamento naquela encarnação. E quando
afasta-se um indivíduo, a gente diz na constelação familiar que ele é excluído do grupamento, vamos dizer assim, por uma questão de preconceito, por falta de valorização. Esse papel faz falta no grupamento. Geralmente, até um indivíduo acaba tomando esse papel para si. Porque, imagine que no sistema solar, se um planeta ele ameaça sair da órbita, é necessário que haja uma força para que aquilo se mantenha. Então, acaba o indivíduo assumindo determinados papéis que não são próprios, seus, mas sim de outros que estão sendo excluídos daquele grupo. Então, é importante essa lei do pertencimento para que nós respeitemos que todos nós fazemos parte daquele grupo familiar, temos uma função dentro daquele grupo a ser considerada, e são indivíduos que devemos amar e ser amados, respeitar através das nossas diferenças, desenvolver a tolerância, a fraternidade, respeitando a individualidade espiritual de cada um. Porque, apesar de estarmos ali em grupo, lembremos que nós somos espíritos, somos individualidades. Então, trazemos toda uma bagagem espiritual de vivências pretéritas. Isso vai impactar também na nossa convivência familiar. Às vezes vamos encontrar espíritos afins, espíritos que nós temos afinidade, que já vivenciamos experiências pretéritas e nós somos simpáticos, estamos no mesmo patamar evolutivo, e por isso a gente se sente bem na companhia daquele indivíduo. Mas também vamos ter aqueles espíritos que estamos reencarnando juntos naquele grupamento familiar, até para fazermos reajustes de situações pretéritas, de situações que nós vivenciamos em outras encarnações. E é necessário, isso é uma oportunidade, essa constelação familiar existe no momento para nos oportunizar a fazer esse reajuste. Então, tanto para que nós tenhamos a oportunidade de rever espíritos que já estamos afinizados, são espíritos simpáticos nossos, como também nos oportunizar a transformar essas relações que temos em cargos do passado em espíritos também simpáticos. Então, é uma oportunidade de trabalharmos um relacionamento que muitas vezes é espinhoso, é difícil, mas nesse engajamento, né? Nessa proposta que nós temos que nos esforçar para fazer essa transformação desse relacionamento, num relacionamento que gere frutos de fraternidade, de solidariedade, de tolerância, de aceitação. Então, meus irmãos, ainda sobre esses parentes que a Joana de Ângeles ela traz, né, nós temos aí na constelação familiar outras ordens de amor. Temos a hierarquia, que eu já falei a princípio, que se nós temos os astros como o Sol, né? Os sóis, que são os nossos pais, o pai e a mãe, eles estão lá como estrelas de primeira grandeza nessa constelação familiar, e cabe a nós, filhos, então, respeitarmos os que nos antecederam, que trazem toda uma bagagem, que já percorreram um caminho, mesmo sendo uma época diferente da nossa, já tem um aprendizado moral que muitas vezes a gente ainda não adquiriu. Então, é o que nós chamamos de lei de hierarquia, ou a ordem do amor da hierarquia dos nossos antepassados. Então, os que vêm primeiro, a gente respeita, que eles já estão ocupando aquele lugar.
E também nós temos a ordem do amor, né, do equilíbrio, para que exista um equilíbrio entre o dar e o receber. Tudo aquilo que foge a esse equilíbrio tende a persistir num desajuste, a ficar conturbado. Então, numa constelação familiar, se nós temos um dos indivíduos que fazem parte daquela constelação, um filho que ama os pais, entretanto, ele dá muito mais do que recebe, ou vice-versa, porque há uma relação de, primeiro, os pais, na verdade, o papel dos pais é muito mais dar do que receber, né? E os filhos é muito mais receber do que dar. Isso, a princípio, principalmente durante a infância. Claro que quando os pais chegam à idade avançada, essa sistemática até muda. Acaba que os pais passam a receber mais e os filhos a darem mais. É um sistema que ele vai se ajustando e se equilibrando. Mas se a gente falar num relacionamento entre o pai e a mãe, né, um relacionamento em que o casal, uma daquelas pessoas, ela dá muito mais do que recebe, vai haver um desequilíbrio. Porque num relacionamento entre duas pessoas, tem que haver a doação e o recebimento mútuo, de forma equilibrada. Se um dos indivíduos que fazem parte daquele casal dá muito mais do que recebe, vai, inclusive, causar até desinteresse da outra pessoa, porque é natural do ser humano, na psicologia consegue-se perceber muito esse desequilíbrio. Então, as pessoas têm que verificar numa relação, saber dosar, externalizar aqueles sentimentos. Então, tanto o dar como o receber é muito importante, principalmente quando a gente vai para a ordem hierárquica, né? E quando a gente coloca esses parentes, que a Joana de Ângeles nos traz, a gente vai ver que esses parentes na sistemática vai fazer com que nós tenhamos uma facilidade maior em conviver com as pessoas de temperamentos diferentes, porque vai trazer para a nossa constelação uma diversidade. Quando a gente fica engessado somente em pai, mãe, filhos, ou seja, os irmãos, né, nessa constelação, os parentes, eles vêm para temperar essa constelação. E a gente vê as diferenças, inclusive porque são partes de outras constelações também. Então, quando a gente vai ver nossos tios, nossos primos, né, os nossos cunhados que vêm de outras constelações para fazer parte da nossa, a gente percebe que funciona como se fosse um tempero na nossa constelação, que traz os ideais, os valores já desenvolvidos em outras constelações para o nosso, ou o contrário, são pessoas que às vezes vêm carecendo de determinados valores. E essa diferença, essa miscelânea, né, de pessoas com suas diferenças, suas carências e já, inclusive, suas virtudes, isso é que nos enriquece o crescimento moral. Isso é que nos possibilita o aprimoramento. E vai nos fortalecer para o lidar com as pessoas no dia a dia, a lida no trabalho, no meio social. Quando a gente vai estar com outras pessoas, a gente já tem uma preparação emocional, um bem-estar mais equilibrado, moral, para lidar com as diferenças. Então, a família, ela é um grupamento base da sociedade, porque é no meio familiar, né, no grupamento familiar, que nós desenvolvemos
as competências necessárias para lidarmos com pessoas na sociedade, no meio social. Então, quando a gente sai do lar e vai para a sociedade, a gente consegue lidar com essas diferenças, essas características discrepantes, né, umas das outras pessoas. Então, meus irmãos, outra coisa que a Joana nos traz para considerar é que os adultos, eles não devem achar que o que eles pensam são a verdade, na verdade, absoluta, né? Os adultos, eles não devem impor os seus pensamentos para os mais jovens como se fossem a verdade total e enrijecer o aprendizado do jovem até com paradigmas que podem estar ultrapassados. Assim também como os jovens têm que considerar as informações que vêm dos mais velhos, né, dos adultos. Há uma cooperação que tem que existir no lar para que nós consigamos desenvolver os bons sentimentos, para que nós despertemos para o desenvolvimento de valores, esses valores que nós trazemos em nós, que estão adormecidos no nosso íntimo. E é na convivência com o outro que esses valores, eles despertam. Então, tem pessoas que, às vezes, estão numa família e elas se sentem, assim, completamente fora daquele contexto. Mas ela tem que buscar a sua inserção naquele meio familiar. O que é que me faz... o que é que me causa esse sentimento de exclusão? E eu tenho que trabalhar e retornar para aquela constelação de maneira que entenda que estar ali é necessário para mim. Porque a família não é a família que eu quero ou que eu gostaria de ter. A família é o grupo que eu necessito estar para desenvolver determinadas características, determinadas virtudes naquele momento evolutivo, naquela encarnação. Então, é a oportunidade de trabalhar o amor recíproco, o respeito, que não deixa de ser uma autoeducação. A gente não só depende do outro para se educar. A gente precisa buscar em nós esses valores latentes que estão ali em germe, que nós trazemos, como diz Jesus, né, os nossos talentos adormecidos, para fazer com que eles aflorem. E eles vão aflorar durante essa convivência. Também é importante pontuar que os educandos, que Joana chama os filhos, né, ou seja, os mais jovens como educandos, eles devem respeitar o que vem, o que ouvem, os comportamentos que mais lhes chamam a atenção. Então, todos nós, de alguma forma, estamos sendo exemplos para os mais jovens. Outro dia eu estava vendo numa rede social uma postagem exatamente falando sobre isso. Eu achei muito bacana a gente despertar que em algum momento, em algum lugar, para alguma pessoa, nós estamos sendo exemplo. Então, a gente às vezes não percebe, mas o que nós fazemos, ou o que nós estamos falando, desenvolvendo, e aquele que está ali observando, está tendo você como referencial, naquele momento evolutivo dele. Então, todos nós estamos aprendendo de alguém e estamos ensinando a alguém.
é uma sistemática e é inerente à constelação que nós vivemos. Outra coisa que eu acho importante pontuar no capítulo 8 sobre os parentes é que a Joana fala que quando são considerados os filhos, são considerados objetos nos quais as frustrações dos genitores ou de outros adultos acabam não lhe permitindo o desenvolvimento de próprias necessidades. Então, aqueles pais que não conseguiram obter determinadas vitórias, sucesso em alguma situação na vida, acaba transferindo isso para os filhos, no sentido que o filho é um objeto de conquista. Então, eu vejo pessoas ainda jovens, frustrados, pelo menos assim, os que são da minha época, algumas pessoas ainda estão frustradas porque seguiram, fizeram faculdade naquilo que os pais gostariam que a pessoa fizesse. E se sentem um pouco frustradas porque não seguiram exatamente aquilo que tinha talento para exercer, o que gostariam dos seus próprios dons. Foram seguir carreira naquilo que os pais sonhavam que ele fosse. A gente está vendo aí, tem uma novela que passa, né, altas horas da noite, em que há essa dificuldade também da mãe aceitar a opção sexual da filha em função de ter sonhado para a filha como uma garotinha, um bibelô, uma menina modelo, exemplo. Então, ou seja, Joana traz que os adultos projetam muitas vezes no jovem determinadas situações como se o jovem fosse um objeto para realizar algo que no passado não fizeram. E nós temos que entender que cada indivíduo nessa sistemática da constelação familiar, ou seja, cada indivíduo que compõe a família, tem os seus valores, tem que desenvolver as suas próprias aquisições, sem estar à mercê de imposições alheias. Então, o lar é uma grande escola. No lar, a gente tem um aprendizado constante com aqueles que estão ali no convívio conosco. E fora os satélites da constelação que vão fazendo parte dessa constelação, nós temos algumas pessoas do nosso convívio, às vezes é um vizinho, uma pessoa da escola que vai se introjetando naquele lar e fazendo parte dessa constelação. Mas é um aprendizado. E como que a gente pode tirar o maior proveito de tudo isso? Quando nós buscamos na espiritualidade, no mundo espiritual, esse apoio para desenvolver essa convivência de forma harmônica e pacífica. Então, quando a gente implanta o evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, ler uma mensagem do evangelho, fazer realmente, reunir a família naquele momento. Hoje em dia é tão difícil reunir a família, porque cada um quer fazer uma atividade, cada um está em uma mídia social, falando com alguém. Então, é o momento de parar e dedicar aquele momento, não só ao grupamento familiar, mas proporcionar a essa constelação que ela tenha condições de se conectar com a espiritualidade, ou seja, com os espíritos que velam por aquele lar, pelos antepassados, ou aqueles espíritos que já desencarnaram, que fazem parte da constelação, e muitas vezes querem auxiliar, querem ajudar aquele grupamento, mas as pessoas não sintonizam com eles, não dão essa oportunidade para que a ajuda venha. Então, eu costumo dizer que não basta pedir, a gente tem que estar
se permitir receber. Né? A gente precisa se permitir receber. E para receber, a gente tem que fazer essa conexão, parar um pouco as nossas atividades diárias, ter um momento de paz, um momento de concentração, que tudo flui melhor. Né? A convivência no Evangelho, no lar, a gente tem essa possibilidade de verificar o ponto de vista do outro, sem ser uma forma de cobrança, nem uma agressividade, nada. É aquele momento pacífico de você perceber o outro, o seu próximo, aquele que está nessa encarnação com você, como um indivíduo que pensa diferente, mas que tem os valores a serem apreciados. Todos nós temos as nossas características que podemos servir de ferramentas de aprimoramento para o outro. Né? Outra coisa é que saibamos mais tolerar as nossas diferenças. A gente tem que desenvolver mecanismos para isso. Muitas vezes a gente se aborrece com o outro, mas não é o outro que está nos aborrecendo, o outro está se servindo de espelho para nós. Então a gente fica incomodado com alguma coisa que o outro está apresentando, mas que na verdade isso é uma característica que está em nós e que nos incomoda ver no outro. E mesmo com todas essas diferenças, a gente lembrar, acima de tudo, que cada um tem um lugar nessa constelação. Outro dia eu estava conversando, uma amiga, ela estava muito chateada, ela dizendo exatamente sobre o tema de constelação, a dificuldade dela, que ela sempre foi criada pela mãe, ela não conheceu o pai, e eu falei para ela, olha, você não conheceu seu pai, mas seria legal você, todas as noites, quando fizer suas orações, você lembrar dele, no sentido assim, você personalizar ele na sua vida. Dá um sentido, porque você tem uma origem. Seu pai teve um papel na sua vida. Ela, não, eu nunca tive contato com ele. Eu cheguei, não, ele te deu a possibilidade de você estar aqui. Se não fosse por ele, você não estaria aqui. Então, isso já é motivo para você agradecer. E criar essa ponte com esse indivíduo, que é seu pai. Colocar o seu pai no papel dele, de pai, lá. Ele existe na constelação. Você não tem como tirar esse ente da constelação, simplesmente dizer que ele não existe. Ele faz parte, ele está lá. Ele é um dos astros que compõem aquela constelação. Mesmo que ele não brilhe muito, mesmo que ele seja pequeno, mesmo que ele seja insignificante, mas ele tem um papel ali. Então, você tem que prestar atenção a isso. E acaba que é uma forma de despertar em nós, em buscar o melhor que a gente pode no outro. Fica muito conveniente a cada um de nós somente dar valor àquilo que nos chega no dia a dia, as pessoas que são carinhosas conosco, as pessoas que nos dão presente, mas às vezes um pequeno gesto que foi exatamente proporcionar apenas um momento que ele teve com a mãe dela foi suficiente para proporcionar uma vida. E ela já deveria ser grata por isso. E ela depois repensou e tem me falado que está se sentindo muito bem com essa ideia de sempre ela estar pensando no pai antes de dormir, inserindo o pai nas orações. E é isso, meus amigos. Nós podemos dar a nossa contribuição, não só na nossa família, mas na grande família que eu costumo dizer que é a humanidade, dando o melhor de nós ao outro, sempre, em qualquer situação. Trazendo o grande lema que Jesus nos ensinou, fazer ao outro aquilo que gostaria que fizessem contigo.
Ou então, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você, também serve. É um grande ensinamento do mestre para que consigamos, através dessa nossa convivência aqui no planeta Terra, na família, nessa grande família também chamada humanidade, que nós consigamos aprender o necessário para a nossa evolução neste momento, a desenvolver as nossas habilidades, nossas virtudes, e também sermos co-criadores divinos, que é o nosso papel junto ao Pai. E Célia? Oi, amor. Muito bem. É interessante, né, esse tema. E a gente precisa muito estar ouvindo esses ensinamentos a respeito da constelação familiar, né? Porque às vezes nós, como outros parentes, muitas vezes a gente não tem o respeito, a tolerância, principalmente com aqueles mais difíceis. E Joana, inclusive, nos diz que as pessoas mais difíceis são aquelas que precisam ser mais amadas. Então, veja o quanto de trabalho nós devemos e precisamos ainda fazer no íntimo do nosso ser para ter essa compreensão com todos, para que possamos a cada dia mantermos uma convivência saudável, porque nós não estamos na família por mero acaso do destino. Existe toda uma programação pré-estabelecida pela espiritualidade para que possamos estarmos ali com aqueles parentes, sejam eles difíceis ou não, mas que todos estão ali unidos no mesmo grupo familiar para o reajuste de contas. Vamos orar. Com certeza. Querido amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, por esses momentos em que passamos junto a Ti. E permite, querido amigo, que os bons espíritos possam levar por toda parte a paz, a esperança e a fé, e abençoai a todos aqueles que estão passando pelas rudes provações da vida. E em teu nome, em nome de Deus e da espiritualidade maior, é que damos por encerrado o nosso estudo da tarde de hoje, com votos de paz e de saúde para todos. Que assim seja. Meus queridos amigos, muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Muita paz para todos. Muita paz, querida. Obrigada pela oportunidade.